Irmãos queridos, o Deus que habita no nosso coração saúda o Deus que habita no coração de todos vocês. Que a misericórdia divina nos envolva uma vez mais com o seu imenso amor e a sua ternura infinita e que possamos nesta noite trocar impressões altamente favoráveis. E que ao deixarmos o recinto daqui possivelmente umas 3 horas, lógico que não vamos exagerar, podemos fazê-lo com a consciência em paz e acrescentando algo que nos faça meditar sobre o período que estamos vivendo, fundamental nesta existência divisora de águas para todos nós. Porque a única coisa certa, meus queridos, é que daqui a pouco, seja amanhã, mas depois, vamos voltar para casa. E fundamentalmente deveremos levar alguma coisa do investimento que foi feito em nós, pela nossa família espiritual, pelos nossos espíritos avalistas e por nós mesmos na dimensão espiritual. Porque o tempo é uma joia preciosa. Esse mergulho no fluido denso tem uma finalidade extraordinária nessa nossa longa jornada ascensional, desabrochando os valores íncitos que temos em nós, as nossas virtudes, dialogando gradativamente com a nossa sombra densa do passado, em razão da nossa ignorância, da nossa rebeldia, e que nós deveremos ir nos ajustando então no espaço e no tempo. 1º de agosto deste ano agora, a obra O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, no viés espírita, no olhar espírita, faz 150 anos da sua publicação. Esta obra decorre da 4ª parte de O Livro dos Espíritos, a nossa obra fundamental, que trata das esperanças e consolações. De lá o codificador publica então esta coisa extraordinária, esta pérola, esta joia, que muitas vezes, por razões diversas, nós acabamos deixando de lado. Ela se divide em 2 partes, fundamentalmente a doutrina das penas eternas, o Código Penal da Vida Futura, na sua primeira parte, e na segunda parte ela trata dos exemplos. 64 casos de todos os tipos possíveis, pedagogicamente, de como é que nós acordamos depois da desencarnação na dimensão espiritual. E é incrível que a gente não se toca. E nós vamos ver que nós estamos enquadrados aqui até o pescoço. Sem sombra de dúvida, escapamos disso. Então, didaticamente, o codificador era um pedagogo emérito. O codificador Allan Kardec herda de Comênios, de Rousseau e de Pestalozzi. Deságua nele 3 pilastras da educação do espírito imortal. Então, fundamentado nisso, nós estamos trazendo hoje um caso apenas para observar, porque nós temos uma predileção, cada um de nós tem a sua estrutura de evolução, as suas encrencas no inconsciente. Nós trabalhamos muito para nós mesmos e às vezes até achamos criaturas que têm tolerância conosco, como é agora, a lei de causa e efeito. Então nós vamos trazer algo de alguém que se modifica na dimensão espiritual, se resigna com a sua situação no mundo físico e a decorrência dessas coisas. Por isso que nós chamamos, do processo divino que anula efeito, destruindo-lhe as causas. Como é que é esse processo? Nós também vamos trabalhar, vamos passar de en passant por Justiça Divina, que é uma homenagem que Emmanuel, o benfeitor Emmanuel, faz ao codificador, a obra O Céu e o Inferno. Bem como o benfeitor Camilo, aqui através do nosso querido Chico Xavier, das mãos de Chico Xavier. É uma obra extraordinária que decorre efeitos daquela obra. E aqui, Justiça e Amor, o benfeitor Camilo, quando a obra fez 130 anos, ele publicou esse opúsculo,
que é realmente extraordinário. Nós vamos passar por eles também, alguns conceitos para estudar. Por isso que eu digo que talvez até meia-noite a gente resolva essas questões, né? Bem, isso posto, nós trabalhamos de 15 de dezembro do ano passado até 9 de fevereiro, 9 etapas do plantão doutrinário. O plantão doutrinário, ele acontece todos os anos na regional, ele flutua entre as sedes das sociedades aqui em Cascavel. Este ano, a edição passada foi feita na Sociedade Espírita Amor e Caridade. Foram 9 etapas que nós estudamos toda a estrutura desse livro. 9 mini-seminários. A cada mini-seminário, 2 expositores trabalhavam uma parte desse livro. Então, nós desenvolvemos uma verdadeira paixão pela obra. Enfim, o mundo inteiro descobriu a obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. É realmente um tratado excepcional. E nós estamos tirando da segunda parte dos exemplos, né, dos espíritos que espiam aqui na Terra, a história de Max, o mendigo. Mas antes disso, nós vamos fazer pequenos recortes interessantes, né? O que a gente quer trabalhar na primeira premissa? Se há punição temporária e proporcional à culpa, se há recompensa graduada segundo o mérito ou eterna condenação. Nós vamos ver o quanto esta obra, ela desmonta todas essas teorias que não têm fundamento nenhum, com todo respeito, obviamente, né? E depois, obviamente, traz no olhar espírita a situação por causa da observação, do trabalho científico que foi ver. Porque quem é que pode nos dizer realmente como é que está a situação do outro lado? Aquele que já passou para lá. E ele analisou milhares de questões. Fez um laboratório excepcional. E essas criaturas que estavam do lado de lá é que contavam com... E aí ele foi fazendo um tipo de padrão dentro de espíritos endurecidos, espíritos felizes, infelizes, uma série de questões. Nós vamos trabalhar hoje um que está espiando aqui na Terra, que é o Max, né? Meus queridos, devido às suas imperfeições, ou às nossas, né, o espírito culpado sofre primeiro na vida espiritual. Porque se aqui a nossa consciência desperta e a gente dá umas cabeçadas na parede, imaginemos do outro lado, que a coisa fica meio fora de controle. Sendo-lhe depois permitida a existência corporal como meio de reparação. Projeta-se na dimensão espiritual e mergulha no fluido denso, na vida de relação, né? É por isso que ele se acha nessa nova existência, quer com as pessoas a quem ofendeu, quer em meio semelhante àqueles em que praticou o mal, quer ainda em situações opostas à sua vida precedente, como por exemplo na miséria se foi mal rico ou humilhado se orgulhoso. Aquilo que o homem semear, aquilo mesmo irá colher. Isto é ou não é a lei de causa e efeito. Mas a religião convencional, com todo respeito, não aborda essas questões. Não aborda. Prefere ficar no Antigo Testamento, no Deus mosaico terrível, do que no amor do Cristo, que vai sempre abrir uma porta para nos dar uma chance. Porque não faz sentido alguém me criar e por uma falta numa existência me manda para o inferno eternamente. Não é possível. Nem o meu netinho mais novo deixa passar uma coisa dessa, né? A expiação no mundo dos espíritos e na terra não constitui duplo castigo para eles, porém um complemento, um desdobramento do trabalho efetivo a facilitar o progresso. A ideia da lei divina é sempre nos reeducar, recuperar, né? Do espírito de nós outros depende aproveitá-lo, e não lhe será preferível voltar à terra com probabilidade de alcançar o céu a ser condenado sem remissão, deixando-a definitivamente. Mas é claro que eu topo qualquer coisa, qualquer coisa. Às vezes eu tenho que aguardar. A família espiritual vai dizer ainda não. Dê formar determinada circunstância para que você tenha a chance de acertar. Mas daquilo que você falhou por
detrimento de si próprio, você vai ter que repetir, sem sombra de dúvida, não tem jeito. A concessão dessa liberdade é uma prova da sabedoria, da bondade e da justiça de Deus, que quer que o homem tudo deva aos seus esforços e seja o obreiro do seu futuro. Não adianta, sou eu que vou determinar o meu destino. Não adianta, não está escrito nas estrelas, sou eu que faço o meu destino, né? Que infeliz por mais ou menos tempo, não se queixe senão de si mesmo, pois que a rota do progresso lhe está sempre franca. Eu não sei se viram, o Chico foi embora e deixou uma pegadinha para nós. Ele fez uma camiseta, viram? Eu não posso voltar lá e fazer um novo começo. Ele não disse isso na camiseta? Mas eu posso fazer o quê? Um novo fim. A gente bota a camiseta, mas não medita naquilo. Espírito superior sai da vida atirando no bem, deixando o rastro de luz. Sempre, sempre, espírito superior, né? Então aqui trata do céu e inferno, na primeira parte, no capítulo 5º, onde o codificador faz uma análise profunda sobre o purgatório. Nós vamos ver que o purgatório existe, sim. Purgatório existe, né? Inclusive céu e inferno existem também, nós vamos ver isso, né? Mas é segundo o Espiritismo, né? Diferente. Considerando-se quão grande é o sofrimento de certos espíritos culpados no mundo invisível, quanto é terrível a situação de outros, tanto mais penosa pela impotência de preverem o termo desses sofrimentos, poder-se-ia dizer que se acham no inferno, se tal vocábulo não implicasse a ideia de um castigo eterno e material, porque o indivíduo fica repetindo, ele fica repetindo. Inclusive, o próprio suicida passa por isso. Repete tantas vezes até assimilar, ir para o inconsciente, porque quando ele renascer novamente, ele vai ter vontade de se suicidar de novo, mas a voz interna vai dizer não, vai dar uma oportunidade para ele, vai conversar com ele. Então ele precisa assimilar isso o máximo possível, incutir no inconsciente, para não repetir outra vez. E nós conhecemos criaturas que teve que ver várias vezes, inclusive sem braço, sem perna, porque se suicidavam. Mesmo assim, né, se suicidavam. Mercê, porém, da revelação dos Espíritos e dos exemplos que nos oferece, 64, né? Sabemos que o prazo da expiação está subordinado ao melhoramento do culpado. No momento que eu pedir socorro, deixar de ser orgulhoso, eu inclusive enxergo o meu anjo de guarda do meu lado. Mas até então, a culpa não deixa. Não foi assim com André Luiz? Leram a obra? 8 anos na sombra, a mãe e o mentor do lado dele. A mãe visitava ele todo dia, ele não via, por causa da culpa. Então você vê como a coisa é complicada, né? O Espiritismo não nega, pois, antes confirma a penalidade futura. Não é isso que as religiões dizem? Só que o cara vai para o céu ou vai para o inferno, não é isso? Ele não tem alternativa. E nunca mais, meus irmãos. Quem for para o céu vai tocar harpa eternamente e cantar hosanas. É terrível, não deve ser? Imagine, eu fico louco. Agora, se eu for para o inferno, também não tem jeito. Entendeu? Eternamente. Eternamente. O que ele destrói, meus queridos, é o inferno localizado com as suas fornalhas e penas irremissíveis. Isso desmonta tudo, porque a experiência nos diz que não é assim. Os caras que foram para lá contaram que não é assim. Entendeu? Né? Nós também já fazemos, né? Depois de Jesus, eu não sei se vocês sabem aqui, nós já fomos e voltamos 20 vezes. Vocês não lembram? Tratem de lembrar. Às vezes não é bom. Às vezes não é bom. Não nega o trocinho purgatório, pois prova que nele nos achamos. Aqui, ó. Isto aqui não é um planeta de provas e expiações? Então, né? Ajustes com a minha consciência e ao mesmo tempo para mim evoluir eu tenho provas, as duas coisas juntas, né? Então não nega assim o purgatório, pois prova que nele nos achamos, e definindo precisamente e explicando a causa das misérias terrestres, conduz à crença aqueles mesmos que o negam. Repele as preces pelos mortos desencarnados, mas é o que mais nós fazemos, mas jamais. Olha, quando eu for, pelo amor de Deus, não deixe de orar. Todos nós precisamos, né? Ao contrário, visto que os espíritos sofredores a solicitam.
eleva-as a um dever de caridade e demonstra a sua eficácia para os conduzir ao bem e por esse meio abreviar os tormentos. Sexta-feira passada nós tiramos a vesícula da minha companheira. É comum esta operação, no melhor das hipóteses, 24 horas lá no hospital. Ela fez a cirurgia às 9h30. 19 horas o médico, o doutor Minoro, passa por ela e fez 3 perguntas para ela e deu alta para a dona Cecília. Aí que eu fui entender por que aquela turma toda, porque os espíritos vieram ver por que tanta prece por aquela vovó. Deram uma arrumada no estado dela, ela deu alta no mesmo dia. Então vale a pena. Vale a pena, porque o que fizeram de prece para a dona Cícera, que todo mundo quer que ela fique, né? Inclusive a minha família, inclusive nós também, né? Então funciona mesmo, meus filhos, funciona, né? Falando a inteligência, o Espiritismo tem levado a fé a muito incrédulo, incutindo a prece no ânimo dos que a escarneciam. O que o Espiritismo afirma é que o valor da prece está no pensamento e não nas palavras. Pode parar com esse negócio, pode parar. Então isso aqui é que incomoda, que as melhores preces são as do coração e não as dos lábios, porque a gente pode também fazer cena, né? E finalmente, as que cada qual murmura de si mesmo e não as que se mandam dizer por dinheiro. Quem, pois, ousaria censurá-lo? Aí é que funciona. Mas isso aqui desde Moisés. No Decálogo está assim: não adulterarás. Então, se eu não fosse pego em adultério na sociedade, estava tudo bem. Eu podia adulterar intramuros. Mas 1800 anos depois veio alguém iluminado, nosso diretor planetário encarna no planeta. E tem uma hora que ele diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, tempo de Moisés. E quando Jesus diz, eu porém vos digo, nós vamos ficar sem saída, nós não teremos saída. Porque ele diz assim: se tu pensaste em adulterar com ela, tu já cometeste o crime. Eu digo, Ave Maria, estamos tudo no inferno. Porque não era mais, era só pensar. Veja, ele deixou sem saída. Então não tem, minha gente, é coisa muito séria, entendeu? A benfeitora Joana de Ângeles, no livro Atitudes Renovadas que o Nolimar deve ter ali na livraria, ela diz assim que quando nós controlarmos o pensamento, nós vamos descobrir o fogo pela segunda vez. Digo, entendi. Por isso que os monges lá no Tibete, eles eram. Mas quantas encarnações aquelas criaturas vêm treinando? Não é agora que ele começou. Ele zera e ele sobe a faixas elevadíssimas. Ele zera o pensamento. Ele consegue, mas é treinamento de milênios às vezes. O cara não é monge por acaso. Entendeu? Então aí começa a fazer sentido. Seja qual for a duração do castigo, meus queridos, na vida espiritual ou na vida física, como nós estamos aqui, onde quer que se verifique, tem sempre um termo, próximo ou remoto, mas era só o que eu queria saber. Digo, meu Deus, olha, na realidade não há para o espírito mais do que 2 alternativas a saber, pela experiência que o codificador nos dá na ciência espírita: punição temporária e proporcional à culpa, olha aí, soberanamente bom, mas justo, o Criador, né? E recompensa graduada segundo o mérito. Olha que beleza, está aqui na obra, né? Repele o Espiritismo a terceira alternativa da eterna condenação, né? Será que é isso que o pessoal está vindo para cá, Norimar? Deve ser, né? Não tem. Bom, mas porque estão vindo para cá porque estão acordando para a vida, estão pensando, e a doutrina espírita nos proporciona reflexões profundas, sem sombra de dúvida, sobre nós mesmos, né? O inferno reduz-se à figura simbólica dos maiores sofrimentos, cujo termo é desconhecido. O purgatório, sim, é a realidade. Então aqui né? Não é lá no mundo espiritual, é aqui. Melhorado os homens, olha que coisa interessante, não fornecerão ao mundo invisível senão bons espíritos.
eu melhoro aqui, eu volto para lá melhor. E o que vai acontecer como consequência? E estes, encarnando-se por sua vez, só fornecerão à humanidade corporal elementos aperfeiçoados. Olha como é que é um mundo interagindo no outro. A proposta é essa, né? A terra deixará então de ser um mundo expiatório e os homens não sofrerão mais as misérias decorrentes das suas imperfeições. Maravilha! Aí, esta obra toda que nós deixamos aqui muitas vezes de estudar. Avancemos. Punição ou método pedagógico divino? O pouco caso pela teoria e a experiência dolorosa na prática, sentindo-se na própria pele. Então, às vezes, eu pago para ver. Se alguém deve ter lido aqui há 2000 anos, alguém chegou a estudar a obra, tem uma parte que Jesus diz ao senador assim: senador, aceitas esta verdade agora ou através dos milênios? Porque o Cristo cósmico, meus queridos, dá 1 minuto do seu tempo para cada um de nós. Alguém aí já teve o seu minuto? Eu não tenho dúvida que o meu já foi. O meu já foi. Já foi, já chamou, vem chamando há muito tempo. Agora não tem mais retorno. Todos que entraram na casa espírita chegaram ao telhado. Portanto, não desçam. Não desçam, porque a consciência cobra depois. Você já sabia. E aí a coisa fica mais complicada, né? Porquanto que benefício tem o homem se ganhar, lucrar, tirar proveito do mundo inteiro e a sua alma sofrer perda, dano, prejuízo, ser multado? Está muito em moda agora, né? Multado, né? Fazer caixa, o pessoal fala, né? Pois que daria o homem em troca, que preço pagaria por sua alma, né? Olha só, está no Evangelho de Jesus, né? É a tradução do doutor Haroldo Dutra. Quanto vale, meus queridos, uma existência firme? Não há preço que se pague. Estar nesse momento reencarnado é um privilégio. É um privilégio. Com tanto conhecimento, imagine só, né? Interessante. Bem, vamos contar nossa história então do Max o Mendigo. Vocês estão vendo aí o sul da Alemanha. Alguém já viu falar? Na Bavária, é uma região belíssima. Alemães mais amorenados, né? O pessoal lá em cima é mais aloirado. Como eu vou falar de castelos externos e estrebarias internas, é uma metáfora muito interessante. Agora vamos contar a história do nosso querido Max. 1850, portanto, metade do século XIX. O Livro dos Espíritos viria 7 anos depois, né? Numa vila da Baviera, desencarnou um velho quase centenário conhecido por Pai Max. Por não possuir família, ninguém lhe determinava a origem, mas a história é muito bonita. Havia cerca de meio século que se invalidara para ganhar a vida. Vamos ver que quando ele tinha 40 anos, ele ficou paralítico. Sem outro recurso, além da mendicidade que ele dissimulava. Veja bem, eu mendigo, mas eu tentava camuflar que não, né? Procurando vender pelas herdades e castelos almanaque e outras miudezas, para disfarçar que ele era mendigo. Deram-lhe a alcunha de Conde Max, né? E as crianças o chamavam somente pelo título. Circunstância esta que o fazia rir sem agastamento. Aqui nós vamos entender que ele já tinha uma espécie de resignação inconsciencial. Por que será, né? Por que esse título? Ninguém saberia dizê-lo. O hábito o sancionara. Talvez tivesse provindo da sua fisionomia, das suas maneiras, cuja distinção fazia contraste com a miserabilidade dos andrajos. Então era realmente um paradoxo. Agora nós fazemos um recorte para ver como é que nós entendemos isso dentro da ciência espírita. Mas será que isso é verdade mesmo? O indivíduo pode, de uma encarnação para outra, trazer algo que lembra da encarnação passada? Nós trouxemos. Não faz muito, aproximou-se de nós uma garota de 11 anos com a mãe, e a mãe diz para mim: minha filha quer saber de onde é que conhece o senhor. Eu digo, eu gelei. Digo, ai meu Deus. Não deu, era para mim vir mudo. E como eu vim com essa voz chamada, ela queria saber de onde. E eu sabia que não era de agora. Benfeitor disse, é rolo seu lá atrás, vai continuar com a tarefa. Eu digo, então tá bom.
Vamos ver. Garota de 11 anos. É assim. Bom, o que acontece? O perispírito, nosso corpo semimaterial, que cedia as experiências, tudo é transferido para lá, e as registra, transferindo de uma para outra existência, veículo modelador da forma que imprime no futuro o instrumento material, as necessidades que lhe fazem imperiosa para a superação das tendências primitivas, das paixões dissolventes, dos vícios adquiridos durante o percurso da jornada evolutiva. Então alguma coisa tem. E aí a gente encontra essas almas que caminham conosco, principalmente as gêmeas, quando a gente está comprometido, assim de alma gêmea, quando a gente já está comprometido, uma beleza. Aí você tem que tomar decisão, né? Entendeu? Largo essa e pego, mas não faça isso, pelo amor de Deus. Não faça isso. É aqui, ó. Então tá aí, né? O espírito é algo que nós ainda não definimos. Ele projeta no seu corpo perispiritual, que é onde se registra tudo o que acontece conosco, e depois ele faz uma projeção do corpo, ressalvando-se a lei da hereditariedade, obviamente. Mas as tendências, as necessidades vêm conosco, né? Toda noite nós fazemos isso aqui, ó. Estão sabendo ou não? Toda noite, né? Temos liberdade condicional. É por isso que a gente, espírito superior, reencarna aqui, porque ele de noite, ó, se manda, com consciência dele mesmo, tranquilamente, né? Nós trazemos meio embaralhado a coisa por causa das nossas ainda imperfeições, né? Quando a gente passa do cérebro perispiritual para o cérebro físico, a gente embaralha um pouco as coisas. Freud estudava essa simbologia aí do sonho. E aqui está então no Livro dos Espíritos, na questão 540, o codificador pergunta: durante o sono a alma repousa como o corpo, o espírito repousa? Jamais, jamais. Não, o espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que unem ao corpo se afrouxam e o corpo não necessita do espírito, descansa o corpo, mas o espírito está ativo. Então ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Por que nós colocamos isso? Porque tem relação com o que nós estamos conversando. Agora nós vamos saber. Muitos anos depois da desencarnação, Max apareceu em sonho a filha do proprietário de um castelo em cuja estrebaria era outrora hospedado, porque não possuía domicílio próprio. O carteiro ia ter dificuldade com o Márcio, né? Não ia entregar a carta nunca para o Márcio. Nessa aparição, disse ele, ó, ele falando com a moça em sonho, olha como veio nítida a comunicação. Agradeço ter deslembrado o pobre Max nas vossas preces, porque o Senhor as ouviu. Alma caritativa que vos interessaste pelo pobre mendigo, já que quereis saber quem sou, vou satisfazer-vos, ministrando ao mesmo tempo e a todos um grande ensinamento. Que maravilha, né? Em sonho, ela trouxe isso nítido para o mundo físico, né? A estrutura daquele período era mais ou menos assim, ó, né? O rei lá em cima, né? Os nobres e os religiosos na segunda categoria e campesinos o resto, né? Olha ali, né? A estrutura da sociedade. Então era isso. O clero e a nobreza no topo da pirâmide. Não é muito diferente não, né? Em dias atuais, né? Não é muito. Apenas modificou-se a estrutura um pouquinho. E aí ele conta a história dele, né? Diz, há cerca de 1 século e meio, era eu um dos ricos e poderosos senhores desta região, porém orgulhoso da minha nobreza. Mas também, ó, como é que os caras viviam, né? A fortuna imensa, além de só me servir aos prazeres, mal chegava para o jogo, para o deboche, para as orgias, que eram a minha única preocupação na vida. Interessante. Quanto aos vassalos, os servidores, porque eu julgasse animais de trabalho destinados a servir-me, eram espezinhados e oprimidos para proverem as minhas dissipações. Surdo aos seus queixumes, como em regra também o era com todos os infelizes, julgava eu que eles ainda se deveriam ter por honrados em satisfazer meus caprichos. Olha que coisa, né? Desencarnei cedo, aqui ele botou morri, mas desencarnei cedo, exausto pelos excessos, mas sem ter de fato experimentado qualquer desgraça real.
Ao contrário, tudo parecia sorrir-me, a ponto de passar por um dos seres mais ditosos do mundo. E continua sendo assim. Os caras estão indo embora, tirando até o leite das crianças aqui hoje. E estão indo embora dando risada na nossa cama. Um bando de tolo. Vamos ver. Um bando, estão dizendo para nós. Eles estão indo embora sorrindo, porque são cruéis, uma inteligência fora de série. E essa inteligência, meus irmãos, vai se reverter para o bem. Asseguro-vos, vai se reverter. A que custo não sabemos, mas vai se reverter. Porque a gente não perde a inteligência jamais, só aumenta, né? Mas vai ter que reverter. Achei lá na filosofia hebraica um conceito interessante. A própria consciência é o mais feroz acusador do culpado. Então não tem, eu consigo enganar todo mundo, eu enrolo todo mundo, mas eu não. Quem é tolo nessa história, na realidade? Por isso a proposta maior do Livro dos Espíritos, quem vai na questão 919 vai ver. Conhecimento de si mesmo, a chave do progresso individual. Não adianta, nada contra ir para a Disney, ir para a Europa, ir para Marte. Agora vamos para Marte, estão sabendo, né? Vamos para Marte. Mas ir para dentro de nós. E a viagem interior, entendeu? Essa é a proposta. Conhecer quem eu sou, afinal de contas. Eu vou tomar um choque, entendeu? Eu tomo um choque, né? Aí ele continua dizendo, tive funerais suntuosos e os boêmios lamentavam a perda do ricaço. Parece um Nelson Gonçalves cantando o bolero dele, né? O boêmio voltou, né? Mas a verdade é que sobre o meu túmulo nenhuma lágrima se derramou. E o cara vê isso. E o cara enxerga isso. Enquanto está pagando a festa, está financiando, está tudo bem, não está? Nenhuma prece por mim se fez a Deus de coração. Possivelmente alguém pegou lá a estrutura e fez, né? Mas só da boca para fora. Enquanto minha memória era amaldiçoada por todos aqueles para cuja miséria contribuíra. Dos dois lados, os que se beneficiaram não estavam nem aí, e os que foram realmente espizinhados, praga nele, está no inferno, né? Está no inferno. Como é terrível a maldição dos que prejudicamos. Então não é melhor a gente ajustar essas coisas já? Pois essa maldição não deixou de ressoar-me aos ouvidos durante longos anos, que me pareceram uma eternidade. Precisa ficar batendo nele até chegar ao arrependimento. É o arrependimento que vai fazer com que daí eu assimilei. E ele fica gravado para a existência futura. Eu trago de volta isso, né? Depois, por morte de cada uma das vítimas, era um novo espectro ameaçador, o sarcástico, que servia diante de mim, a perseguir-me sem trégua, sem que eu pudesse encontrar um vão esconso oculto onde me furtasse as suas vistas, nem um olhar amigo. É apenas uma projeção de mim mesmo, não tem jeito. Eu projeto o que está aqui dentro, a consciência de culpa na minha frente aqui, e cada um que desencarnava aqui aparecia diante dele, né? Não faz muito tempo, visitamos um rapaz aqui na 15ª SDP, já viram falar? Terrível, meus irmãos, eu passo ali, eu quase desencarno. O ambiente não é fácil, né? Entrar ali dentro é para espírito corajoso mesmo. E ele estava desesperado porque não conseguia dormir, que quando ele saía do corpo, aquele que ele tirou a vida no tráfego estava querendo esgoelar ele no pé da cama. E ele voltava para o corpo de novo, né? Eu digo, você não foi inteligente. Se ele é teu inimigo, você tinha que deixar ele aqui e não mandar ele para lá. Ele está livre, você libertou ele. O cara estava desesperado. Digo, agora vamos tentar negociar, vamos ver o que é possível ser feito, né? Se ele vai te perdoar ou não, vamos conversar com ele. Mas olha só o que aconteceu. Ele aprendeu agora, né? Que não adianta mandar para lá. Porque com a cobra a gente mata, ela não pica, mas com o ser humano não. O ser humano não. É diferente. Então a proposta é essa, que a gente devia buscar primeiro o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus. E aonde está esse reino de Deus, meu Deus? Senão numa consciência em paz. Entendeu? E a justiça do reino. E todas essas coisas nos seriam dadas por acréscimo de misericórdia. E a gente fez o quê? O contrário. Nós buscamos as coisas primeiro, o reino depois. E aí a gente já está comprometido.
A gente fez uma inversão, achando que o santo tem que resolver o nosso problema. Eu encho ele de vela, de não sei do que, e ele resolve o meu problema. Pura balela. Pura balela. Cadê o mérito nisso? Né? Onde está o mérito disso? Olha o que diz Mahatma Gandhi, a grande alma, um dos espíritos excepcionais que reencarnou nesse planeta. Ele diz assim, ó: não conheço ninguém que... Ele era hindu, ele não é cristão não, ele é hindu, né? Não conheço ninguém que tenha feito mais para a humanidade do que Jesus. Olha só, hindu, né? De fato, não há nada de errado no cristianismo do Cristo. O problema são vocês cristãos. Vocês nem começaram a viver segundo os seus próprios ensinamentos. Mas olha, a gente não fica com vergonha, pô, né? E ele disse o seguinte: se não me matarem, ele, Gandhi, terei falhado na minha missão. Tiraram a vida dele ou não tiraram? Porque ele queria simplesmente que muçulmanos e hindus vivessem juntos, porque somos irmãos. Aí tiveram que criar um país, o Paquistão, né, para poder conviver. E continuam sendo inimigos até hoje. Aí o nosso querido Max está dizendo o seguinte: os antigos companheiros de devassidão, infelizes como eu, fugiram, parecendo dizer-me desdenhoso: tu não podes mais custear os nossos prazeres. Ah, então quanto daria eu por um instante de repouso, por um copo d'água, para saciar a sede ardente que me devorava no mundo espiritual, né? Entretanto, eu nada mais possuía, e todo o ouro a jorros derramado sobre a terra não produzia uma só bênção, uma só que fosse: ouviste, minha filha. Ele está falando com a moça, né? Ouviste, minha filha. Cansado por fim, o preço qual viajor que não lobriga ao termo da jornada, exclamei. Começou o arrependimento. Meu Deus, tende compaixão de mim. Quando terminará esta situação horrível? Então uma voz, olha só, primeira que eu vi depois de haver deixado a terra, disse: quando quiseres. Está ali do lado, está ali do lado, né? Nós não temos dúvida disso. Que será preciso fazer, grande Deus? Repliquei. Dizei-o que a tudo me sujeitarei. Olha, ó, a gente já faz a promessa, né? É preciso o arrependimento, é preciso te humilhares perante os mesmos a quem humilhastes, pedir-lhes que intercedam por ti, porque a prece do ofendido que perdoa é sempre agradável ao Senhor. Tudo bem, eu tirei a vida física dele e ele me perdoou, ele seguiu o destino, mas eu estou devendo para a vida, que eu não deveria ter feito, não adianta, né? E eu me humilhei e eu pedi aos meus vassalos e servidores que ali estavam diante de mim, a projeção da consciência dele, e cujo semblante pouco a pouco mais benévolos acabaram por desaparecer. Isso foi para mim como que uma nova vida. O desespero dava lugar à esperança, enquanto eu agradecia a Deus com todas as forças da minha alma. Então começa, né? A gente purga, arrepende, expia, e depois vamos dar o passo fundamental. A voz acrescentou: príncipe. Ao que respondi, aí já não tinha mais nada, olha lá, ó. Não há aqui outro príncipe senão Deus, o Deus onipotente que humilha os soberbos. Perdoai-me, Senhor, porque pequei, e se tal for da vossa vontade, fazei-me servo dos meus servos. Alguns anos depois, reencarnei numa família de burgueses pobres. Ainda criança, perdi meus pais e fiquei só no mundo desamparado. Ganhei a vida como pude, ora como operário, ora como trabalhador de campo, mas sempre honestamente, porque já cria em Deus. Mas aos 40 anos fiquei totalmente paralítico, sendo-me preciso daí por diante mendigar por mais de 50 anos por estas mesmas terras de que fora absoluto Senhor. Olha a volta, olha a volta. Nas herdades que me haviam pertencido na encarnação anterior, recebia uma migalha de pão, feliz quando por abrigo me davam o teto de uma estrebaria. Por isso, castelos externos
estrebarias internas. A inspiração nos sugeriu que trabalhássemos isso, né? Petrarca, pensador italiano, intuitivamente, muito bem, a psicologia profunda, não tem nada contra o conceito, ele diz assim: para as almas nobres, a morte é o fim de uma prisão escura, né? O passamento, né? É, porém, tristeza para aqueles que no lodo puseram todos os seus cuidados. Olha só. E esse cara é antigo aí já, né? Antigo que vem trazendo isso. O maior gesto de humildade. Quando Jesus se aproxima de Pedro, o que é que o apóstolo diz a ele? Vocês lembram? Nunca, mestre, jamais me lavarás os pés. Lembram ou não? E aí o Cristo disse assim: se eu não te lavar os pés, tu não terás mais nada comigo. Aí ele se desesperou. Então, Senhor, lava o corpo todo. Terceira vez que o galo cantou, ele caiu em si, lembra? Porque Jesus disse: antes que o galo cante, tu, Pedro, me terás negado 3 vezes. E quando o galo cantou pela terceira vez, ele se desesperou. Ali o apóstolo Pedro fez a sua conversão maior. Foi para o sacrifício. Naquele momento, ele aceitou definitivamente as lições do Cristo. Então são conversões espontâneas. Quando foi que Paulo se converteu? Lembram? Quando ele perguntou: quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aí foi o desespero. Aí foi um desespero. Então, essas conversões existem. São raras, mas elas existem. Ainda por uma acerba ironia do destino, apelidaram-me Senhor Conde. As crianças falavam, porque ele tinha jeito mesmo. Ele foi, né? Ele foi príncipe, né? Durante o sono, aprazia-me percorrer esse mesmo castelo onde reinei despoticamente, revendo-me no fausto da minha antiga fortuna. Ao despertar, sentia de tais visões uma impressão de amargura e tristeza, mas nunca uma só queixa se me escapou dos lábios. E quando Deus aprove chamar-me, exaltei a sua glória por me haver sustentado com firmeza e resignação numa tão penosa prova, da qual hoje recebo a recompensa. Quanto a vós, minha filha, eu vos bendigo por ter desorado por mim. Orem, por favor, não há contraindicação. Orem, porque nós vamos precisar de prece. Todos nós, sem exceção. Todos nós, né? O espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e, se tiver juízo, trata de corrigir-se. Entendeu? É isso. Céu e inferno. Aí, ó, estamos trabalhando isso. Para este fato, pedimos a atenção de todos quantos pretendem que, sem a perspectiva das penas eternas, os homens deixariam de ter um freio às suas paixões. Então, teve um período em que elas foram úteis. Quando nós éramos mais selvagens ainda, elas foram úteis, mas agora nós começamos a pensar e vimos que não tem fundamento. Então é por isso que elas estão gradativamente sendo revogadas. Um castigo, reeducação como este do pai Max será porventura menos profícuo do que essas penas sem fim, nas quais hoje, 1865, ninguém acredita? Já naquele período já ninguém acreditava. Mas e uma reeducação dessa do Max, vale ou não vale? O que é que vocês acham? Não funciona melhor? Mas é claro que funciona. O cara se emenda mesmo, né? Sem sombra de dúvida. Sabemos que enquanto não desaparecerem os últimos vestígios da agressão, dos desatinos contra os preceitos das leis superiores do Criador, a expiação consistirá nos sofrimentos físicos e morais, que lhe sejam consequentes tanto na atual romagem corporal, quanto na vida do além, podendo ainda prosseguir na busca do reequilíbrio em outras encarnações. Então, quanto mais difícil, mais atrasado eu for, a sanção sempre será mais física. Quanto mais eu penso, desenvolvo realmente a minha estrutura do pensamento, a sanção será moral, sem sombra de dúvida. Isto já está no livro Justiça e Amor, do benfeitor Camilo.
Os choques de retorno, então, nós estamos andando para nossas conclusões, das nossas próprias criações dentro da vida e como equacioná-las e avançar para a luz. Como é que a gente sai, então, dessa situação? Enquanto alimentamos o mal, meus queridos, em nossos pensamentos, palavras e ações, estamos sob os choques de retorno das nossas próprias criações dentro da vida. As dores que recebemos são a colheita dos espinhos que arremessamos. Isso nós podemos ficar certo, não tem como fugir, né? Já que Deus é soberanamente bom, mas é justo, né? Agora ou amanhã recolheremos sempre o fruto vivo da nossa sementeira. Há plantas que nascem para o serviço de um dia, quais os legumes que aparecem para o serviço da mesa, enquanto que outras surgem para as obras importantes do tempo, quais as grandes árvores, nutridas pelos séculos, destinadas à solução dos nossos problemas de moradia. Assim também, praticamos atos cujos efeitos nos alcançarão no campo do grande futuro. Atribuído a Moisés são 5 livros, chama-se o Pentateuco Mosaico. O 4º livro chama Números. Veja, Moisés é 1800 anos antes do Cristo. E nesse livro tem uma passagem assim: ô Vanim, os teus pecados te encontrarão. Digo, ai meu Deus do céu, é fato, já tinha lá, entendeu? Mas agora que nós estamos vendo isso, a gente não entendeu, né? Lá atrás, agora a gente já está entendendo a coisa. Então sempre foi nos chamado a atenção. Em razão disso, enquanto falhamos para com as leis que nos regem, estamos sujeitos ao tacão da justiça. E se não tivesse a misericórdia misturada no meio, a coisa era complicada. Só o amor é bastante forte para libertar-nos do cativeiro de nossos delírios. A justiça edifica a penitenciária. O amor levanta a escola. Veja que coisa, olha que paradoxo. A justiça tece o grilhão. O amor traz a bênção. Então, o que vale mais? Né? O que vale mais nesse momento? Quem fere a outrem encarcera-se nas consequências lamentáveis da própria atitude. Realmente, às vezes, a encrenca, todo o escândalo está maior no efeito do que na causa, né? É isso que o Evangelho nos diz. Quem ajuda adquire o tesouro da simpatia. O Evangelho diz assim: tratai de fazer amigos com a riqueza das injustiças. Quem pode dizer que na origem daquela grande fortuna não há injustiça? Alguém pode dizer? Se ela foi conseguida honestamente, tudo bem. Mas Jesus fala isso, né? Então, quem perdoa, eleva-se. Quem se vinga, desce aos despenhadeiros da sombra. O que eu escolho? Se a vida vai ser sempre as escolhas e as suas consequências, né? A vida vai ser sempre assim. Tudo é fácil para aquele que cultiva a verdadeira fraternidade, porque o amor pensa, fala e age, estabelecendo o caminho em que se arrojará, livre e feliz, à glória da vida eterna. Quem deseje, pois, avançar para a luz, desejamos ou não? Né? Aprenda a desculpar infinitamente. Porque o céu da liberdade, o inferno da condenação, reside na intimidade de nossa própria consciência. Pode ir para onde você for. Se você está em paz, você está no céu, aonde, até em Marte, você está no céu. Mas se a sua consciência está pesada, você está no inferno, até em Marte também. Estados conscienciais. Por isso mesmo o Mestre Divino ensinou-nos a pedir na oração dominical, que conhece-se como Pai Nosso, né? Pai, perdoa as nossas dívidas, olha, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. Tem uma condição ali, não tem? Então, né? Tem uma condição. Esse inferno teológico está tão desprestigiado que eu trouxe aqui uma, né? Só não te mando para o inferno porque o capeta me processaria por danos morais. Tá? Isso é um slidezinho de relaxamento. Mas tem outro aqui, está muito desprestigiado. Provérbio chinês, eu trouxe outra coisinha light também aqui,
Há apenas duas coisas com que você deve se preocupar. Duas coisas. Se você está bem ou se está doente. Se você está bem, não há nada com que se preocupar. Não é isso? Se você está doente, há duas coisas com que se preocupar, né? Se você vai se curar ou se você vai desencarnar. Se você vai se curar, não há nada com que se preocupar, né? Agora, se você vai desencarnar, há duas coisas com que se preocupar. Se você vai para o céu ou vai para o inferno, né? Se você vai para o céu, não há nada para se preocupar, está numa boa, está tranquilo. E agora? Agora, se você for para o inferno, estará tão ocupado cumprimentando os velhos amigos que nem terá tempo de se preocupar. Então, para que se preocupar? Provérbios, né? Fecha o relacionamento e vamos para a coisa mais séria. Então, o nosso querido André Luiz, na sua obra No Mundo Maior, que faz parte da série A Vida no Mundo Espiritual, 13 obras, e vocês viram a última da série, a última obra? Foi até feito um filme recentemente. E a vida continua. Digo, ai meu Deus, não é por acaso que fecha a série aquela obra. Tem sentido, né? O arrependimento é, porém, caminho para a regeneração e nunca passaporte direto para o céu. Bobagem. Tem o tempo da expiação e depois, para mim, lavar a alma. Eu não sabia como é que faz para lavar a alma. Reparação. Seja hoje, seja amanhã, os teus pecados te encontrarão. Não adianta, né? Assim é, meus queridos, que de injustiça em injustiça, de iniquidade em iniquidade, incontáveis criaturas se matriculam no rol dos lesa consciência e passam a sofrer as penalidades da própria consciência tripudiada, porque nós somos interconectados com a consciência cósmica, que registra tudo. E aí não tem como fugir disso, né? De conformidade com os níveis do gravame. Ao retornarem ao corpo físico, esses injustos e iníquos do pretérito, quando logram reeducar-se, confiante na inquebrantável e infalível justiça divina, que foi o caso do Max, mantendo-se dignos e operosos no bem, tornam-se os bem-aventurados referidos pelo celeste amigo a caminho dos acertos de conta consigo mesmo. A benfeitora Joana de Ângeles, escrevendo no Evangelho segundo o Espiritismo, como um espírito amigo, ela diz que a dor é uma bênção que Deus envia para os seus eleitos, aqueles que acordam. Eleitos é aqueles que têm domínio de si mesmo, já conhecem a estrutura evolutiva, né? Então aí fica mais fácil, a gente se resigna quando recebe a aprovação para crescer. O uso da verdade modulada pelo amor leva o indivíduo à prática da verdadeira justiça. O exercício da justiça orientada pela verdade conduz a pessoas aos roteiros do amor irretocável. A vivência do amor atrelado ao verdadeiro sentimento de justiça invariavelmente enseja a integração com a verdade. Conhecereis a verdade relativa e relativamente sereis livres. Essa é a proposta, né? A fome de justiça de agora, que nós estamos tendo hoje, nesse momento, corresponde à justiça desdenhada de ontem. Então, muito cuidado com o que nós estamos fazendo. Eu tenho direito, você também tem obrigação. Você também tem obrigação. Para cada direito, uma obrigação. Você cumpre com as suas obrigações, em vez de você só exigir direito, muito cuidado para não entrar nessa onda louca que nós estamos vendo aí. Muito cuidado com isso, né? Então, a fome de justiça de agora corresponde à justiça desdenhada de ontem, que impulsiona o faltoso à necessidade do resgate, a fim de que seja feliz realmente, né? Então, a gente vê um outro aspecto aí. Cafarnaum, ele fecha o rolo de pergaminho na sinagoga de Cafarnaum, que eram orgulhosos os judeus de lá, porque era o único lugar lá na Palestina, lá em Israel, a Cafarnaum era o único agrupamento social que tinha uma sinagoga fora de Jerusalém. A sinagoga maior, o templo era Jerusalém, eles eram os caras, porque eles tinham uma sinagoga, né? E Jesus fecha o rolo e diz:
É de mim que Isaías está falando aqui. Então é uma profecia de Isaías falando sobre o Cristo, e Jesus disse: olha, hoje cumpriu-se a profecia. Quiseram matá-lo, ou quisemos, não sei, eu não posso dizer, e nós, onde é que a gente andava? Né? Porque quando essas coisas nos incomodam, né? Mas aí o Cristo escreve no Apocalipse uma coisa interessante: eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um conforme as suas obras. Está lá no último livro do Novo Testamento, do Apocalipse. O último livro da Bíblia, né? É o Apocalipse. Aqui nós fizemos uma homenagem à nossa Fernandinha e vamos retuar aqui, enquanto o passe for oferecido, nós vamos deixar esta imagem. Em síntese, meu querido, é isso que nós estamos trazendo hoje para reflexionar. Um pequeno recorte da história do nosso querido Max, na segunda parte da obra O Céu e o Inferno, que trata dos exemplos. Para aqueles que temos ouvido de ouvir, olhos de ver, eu tenho a impressão de que nós vamos refletir sobre o assunto. Do fundo do nosso coração, a nossa imensa gratidão e a nossa reverência pela tolerância e a paciência que tiveram para conosco. Nós agora faremos então a nossa prece. Mestre querido, iluminador das nossas consciências, condutor dos nossos processos de evolução ético-moral, que tem por todos nós somente amor e compaixão. Acordamos para a nossa realidade intrínseca de espíritos imortais, viajando no espaço e no tempo, gradativamente de existência em existência, procurando envidar todos os esforços agora que despertamos para ampliar esses níveis conscienciais e gradativamente retornarmos tantas vezes quanto forem necessárias à dimensão maior em situação mais favorável. Ilumina-nos, ampara-nos, dá-nos força e coragem, Senhor, para que desta vez, nesta existência derradeira, fundamental para todos nós, possamos lograr o êxito desejado. Abençoa-nos e nos permita que possamos retornar aos nossos seres amados em paz, em harmonia. Que assim seja, Senhor.